Capítulo 15. Das infrações. Artigo 161 do Código de Trânsito Brasileiro. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previstas no capítulo 19. Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções. Artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro. Dirigir veículo. Inciso 1. Sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor. Infração, gravíssima. Penalidade, multa, 3 vezes. Medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Inciso 2. Com carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor cassada ou com suspensão do direito de dirigir. Infração, gravíssima. Penalidade, multa, 3 vezes. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Inciso 3. Com carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. Infração, gravíssima. Penalidade, multa, 2 vezes. Medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Inciso 4, vetado. Inciso 5. Com validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Infração, gravíssima. Penalidade, multa. Medida administrativa, recolhimento da carteira nacional de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Inciso 6. Sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir. Infração, gravíssima. Penalidade, multa. Medida administrativa, retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou apresentação de condutor habilitado. Artigo 163 do Código de Trânsito Brasileiro. Entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior. Infração, as mesmas previstas no artigo anterior. Penalidade, as mesmas previstas no artigo anterior. Medida administrativa, a mesma prevista no inciso 3 do artigo anterior. Artigo 164 do Código de Trânsito Brasileiro. Permitir que pessoa nas condições referidas nos incisos do artigo 162 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via. Infração, as mesmas previstas nos incisos do artigo 162. Penalidade, as mesmas previstas no artigo 162. Medida administrativa, a mesma prevista no inciso 3 do artigo 162. Artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Infração, gravíssima. Penalidade, multa, 10 vezes, e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa,
recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 270 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, do Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo único. Aplicar-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses. Artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo artigo 277. Infração gravíssima. Penalidade: multa, 10 vezes, e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 270. Parágrafo único. Aplicar-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses. Artigo 166 do Código de Trânsito Brasileiro. Confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança. Infração gravíssima. Penalidade: multa. Artigo 167 do Código de Trânsito Brasileiro. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no artigo 65. Infração grave. Penalidade: multa. Medida administrativa: retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator. Artigo 168 do Código de Trânsito Brasileiro. Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas neste Código. Infração gravíssima. Penalidade: multa. Medida administrativa: retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. Artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Infração leve. Penalidade: multa. Artigo 170 do Código de Trânsito Brasileiro. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos. Infração gravíssima. Penalidade: multa e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa: retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação.